Bem-vindos ao nosso Pode Sim, eu sou Carlos Luiz. Vamos hoje falar de um tema que toca diretamente a todos nós, certo? Vamos falar do egoísmo, e em especial a manifestação do egoísmo em relação à posse das riquezas materiais. Antes disso, quero agradecer a Ângela Carneiro, a Joísa, ao Marcílio, a Tilce, ao Eduardo, ao Eusílio, o Alfredo Sampaio e a Maria de Souza pela participação no blog, né? Os primeiros se inscreveram na nossa lista de e-mail, né? Alfredo, ele se inscreveu no blog e a Maria de Souza nos brindou com um comentário sobre o programa anterior. É muito importante a participação de vocês, tá certo? Às vezes eu acho que, mas não é para ser assim, que eu estou treinando nessa encarnação para daqui a alguns milênios ser João Batista. Porque, como sabemos, João Batista era chamado no Novo Testamento como a voz que clama no deserto, tá certo? Então, como eu não vejo às vezes muito retorno, eu digo, será que eu vou ser daqui a uns 30 mil anos João Batista, né? Bem, espero que daqui a 30 mil anos sim, mas eu não preciso desse treinamento no Pode Sim, tá certo? Participem, é importante a gente ter esse retorno de vocês. Um último aviso antes de começarmos o tema de hoje. Nós postaremos o curso agora aos sábados. Por quê? Porque o nosso grupo de e-mails, né, que esses nossos amigos aqui se inscreveram agora, ele tem uma limitação de aviso. Então eu não posso mandar na sexta-feira, no mesmo dia, o aviso do Pode Sim e o aviso do curso, né? Do nosso curso Um Convite à Juventude, né? Educação Espírita. Então, por isso, nós vamos, para manter esse aviso organizado, postar o programa Fica Normal, Pode Ser às sextas, e o curso Educação Espírita vai ser postado aos sábados, porque aí nós podemos mandar o e-mail avisando, né? E esperamos que dê certo, senão vamos ter que mudar para domingo a postagem do curso, mas acredito que sábado a gente já vai estar dentro da nossa cota de envio de e-mails, né? São ajustes técnicos apenas. Bem, saiu o estudo da Oxfam, que é uma organização britânica, de combate à pobreza, uma organização bastante séria, e que coleta dados, né, sobre a riqueza mundial da famosa revista Forbes e do Banco de Crédito Suíço, que, segundo aí os estudiosos, possui o melhor banco de dados do mundo, mais atualizado, sobre a distribuição da riqueza no mundo. E aí nós vemos alguns dados que nos levaram, né, a pensar e a adotar esse tema no programa de hoje, né? O primeiro dado é o seguinte: em 2016, quer dizer, no próximo ano, nós teremos metade da riqueza mundial, 50% da riqueza mundial, pertencendo a apenas 1% da população. Quer dizer, há algo de errado, né? Há algo de errado, né? De cada 100 pessoas, uma possui a metade da riqueza. Então a conta é essa, né? E a outra metade está dividida por 99 pessoas. Quer dizer, o que mostra que tem algo, né? Como diria Shakespeare no Hamlet, há algo de podre no reino da Dinamarca, tá certo? Há algo de errado nessa repartição. Bem, o que torna mais preocupante, por exemplo, é que em 2009, 1% mais rico da população tinha 44%. Em 2016, quer dizer, num período muito curto, né, em termo histórico, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 7 anos, é nada em termos históricos. Mas houve uma concentração terrível, ainda maior. Bem, se fosse só isso, a preocupação não seria tão grande. Mas há um outro dado, né? Nós falamos aí do topo da pirâmide econômica, não confundir com o topo da escala espírita, são coisas bem diferentes. E agora vamos para a base, né? Para a parte, né, pior, parte mais pobre do ponto de vista econômico. Nós temos em nosso planeta hoje, né, no nosso querido planeta Terra, 1 bilhão de pessoas na miséria. E aí a coisa começa a se tornar alarmante.
1 bilhão de pessoas hoje na Terra vive com menos de R$ 3 por dia, né? Ou $1,25 aí, como queiram. Então, o que acontece? R$ 3, né? Vamos ficar com isso, né? Quando a gente fala menos de R$ 3, nós vamos ter um grupo enorme que vive com R$ 1 por dia. Então, vamos pensar o seguinte: você ter R$ 3 por dia para todas as suas necessidades, é óbvio que a situação, do ponto de vista financeiro, social, está inaceitável, tá certo? Está inaceitável. Porque não dá para a gente pensar que é razoável uma pessoa viver nessa condição. Estamos falando aí mais ou menos do preço de um cafezinho, tá certo, gente? E com o preço de um cafezinho, a pessoa tem que morar, comer, cuidar da saúde, ter acesso que deveria ter à cultura, a livros, a diversão, a lazer. Faça essa conta aí na sua vida e veja que você gasta bem mais de R$ 3 por dia para atender qualquer uma dessas necessidades. Então, esse é o dado alarmante. E aí a gente tem que ficar muito preocupado. Quer dizer, como a gente admite num planeta tão rico, e aí eu vou dar um outro dado aqui, é que nós produzimos muito mais comida, por exemplo, do que a gente tem condição de consumir. Há um estrago horrível, né? Para ficar com esse recurso apenas, no outro programa talvez a gente fale disso, ou da água também, que é um outro recurso hoje que a gente já existe grande problema em relação a ele. Embora o planeta tenha água mais do que suficiente para toda a população e para o dobro da população. Mas aí é um dado que a gente tem que depois apresentar com calma para vocês. O que é que o Espiritismo nos diz? Qual será a nossa reflexão de hoje? A reflexão de hoje é o seguinte: é um problema muito fácil de diagnosticar, os espíritos já fizeram isso no Livro dos Espíritos, e muito difícil de resolver, certo? Há muitas questões tratando disso no Livro dos Espíritos, um programa é muito pouco para a gente levantar todas essas questões. Então eu vou me ater a 2 pontos, né? Um inicial para a gente fazer uma reflexão mais social e um outro mais psicológico. O ponto social é o seguinte: como resolver esse problema? E aí é muito interessante a gente ver, porque o Livro dos Espíritos, ele surge numa época que também surgem essas reflexões sociais, né, mais profundas umas, mais radicais e superficiais outras. E Kardec questiona isso, né? Kardec questiona a postura de um certo movimento social, de alguns movimentos sociais, que simplesmente pregam: não, a gente toma, digamos assim, do 1% rico e distribui com os pobres. Kardec indaga isso aos espíritos. E os espíritos falam uma coisa que hoje, em 2015, está comprovado. Na época, não. Dizem o seguinte: são espíritos sistemáticos, quer dizer, pensam de uma maneira muito limitada. O sistemático aí vocês podem entender como cabeça quadrada, fechada, pensam de uma maneira muito limitada e também ou são invejosos e egoístas. Infelizmente, a gente viu que são a grande maioria invejosos e egoístas, porque, infelizmente, o socialismo materialista piorou a situação. Tá certo? Por quê? Porque aqueles que muitas vezes clamam, gritam contra a desigualdade social, quase sempre são invejosos, principalmente aqueles que fazem isso com ódio, né? Com aquele rancor, com aquela mágoa terrível. Então, quando a gente vê isso, a nossa história, inclusive do Brasil, já prova isso, né? Para não falar da história da União Soviética, por exemplo, e do leste europeu em geral. Por quê? Porque são indivíduos que clamam contra a riqueza dos outros, não porque estão comovidos com a pobreza, no caso hoje, de 1 bilhão de pessoas do planeta. Não. São indivíduos que clamam contra a riqueza porque eles não têm o excesso em que eles querem ter. Então, muito cuidado aí. Já alertava o Livro dos Espíritos em 1857. Muito cuidado com esses sistemáticos e ou orgulhosos e ambiciosos, né? Porque eles falam dos ricos porque têm inveja. Não é assim que a gente resolve as coisas, né? E não é o Espiritismo que vai nos indicar esse caminho. Pelo contrário, os Espíritos alertam a Kardec contra essas pessoas.
Bem, basta ver um pouco de história aí dos últimos 100 ou 200 anos para ver que isso, infelizmente, é verdade. E aí surge a nossa questão central do programa. Como combater, como transformar essa situação? E aí nós vamos para o capítulo 12, Perfeição Moral, item 3, do egoísmo. Do egoísmo. E aí vamos agora começar a entender que bicho ou que monstro é esse chamado egoísmo. Questão 913. Vai começar a nos dar a pista, tá certo? A gente não vai ler tudo, embora seja uma tentação, porque tem muita coisa interessante nesse item. Esse item vai da questão 913 à questão 917, né? São 4 questões que tem uma profundidade e eu vou dizer, né? Não vou dizer que tem toda a solução, mas tem o caminho da solução desse grave problema. Não sei se nós espíritas já nos demos conta disso. Mas vamos lá, vamos começar a nos dar agora, né? Quem não deu ainda, do egoísmo. Entre os vícios, qual podemos citar como o mais radical? Olha que questão interessante. Quer dizer, de todos os vícios, Kardec pergunta aos espíritos qual o mais radical, qual o mais profundo, qual o que causa mais desgraça. Na minha linguagem, eu diria, qual o pior de todos? Qual o pior de todos os vícios? Olha o que é que os espíritos respondem. Já te dissemos muitas vezes, quer dizer, como quem diz, presta atenção no que a gente está falando. E aí dizem, 2 pontos, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Todo o mal. Então, o que a gente está apresentando aqui de 1 bilhão de pessoas passando fome no nosso planeta é apenas, apesar de ser uma desgraça de proporções, né, imensas, um dos males do egoísmo. Um dos males do egoísmo. E aí me permita um comentário, né? A gente vê pessoas muito puritanas e perfeccionistas e fingidas no movimento espírita que dizem, né, não, porque eu não tenho vício, eu não bebo, não fumo. E aí a gente vai ver, mas tem toneladas de egoísmo. Segundo a minha interpretação pessoal disso aqui, antes ela fumasse e bebesse e não fosse egoísta. Não estou incentivando isso, eu estou apenas mostrando que o pior de todos os males, segundo os espíritos da codificação, é o egoísmo, porque todo o mal deriva deles. E aí o que é que os espíritos, continuando, a questão é um pouco mais longa. Estudai todos os vícios. Gente, beber um pouco de água, dá licença. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Quer dizer, a base, a origem dos outros vícios está no egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. O que é que os espíritos estão dizendo? Vocês vão lutar contra os outros vícios, vão diminuir, ótimo, excelente, mas para se livrar de todos os vícios tem que ir para a causa, para a raiz, para a origem, para o que alimenta os outros vícios. E o que é que alimenta os outros vícios? O egoísmo. Continuemos, ainda estamos na 913. Olha que orientação, não sei se nós espíritas já entendemos isso. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, né, para extirpar o egoísmo, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, nesta vida, se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incomparável com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Bem, está aqui a orientação da questão 913. E aí vamos para 914, que também é curto, e as outras eu só vou ler trechos para a gente ir comentando. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, né? O egoísmo é o excesso do interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Olha a grandeza de Kardec. Kardec é inteligente, né? Ele pensa, Deus do céu, né? A interpretação é minha, viu, gente?
O egoísmo é a causa de tudo, mas onde a gente vê, ele está no coração do homem, é o núcleo do coração do homem. A gente vê isso em cada instante, né? Na reunião mediúnica, o espírito sofrendo profundamente e o médium reclamando porque não pode passar 3 minutos do final porque ele quer ir para casa ver a novela dele. E aí, vibratoriamente, ele atrapalha o atendimento de um espírito suicida. Um espírito que está nas trevas há 100 anos. Um espírito que vai levar outro ao suicídio. E ele diz, não, mas 5 minutos eu não posso. Quer dizer, a novela dele é mais importante do que o suicídio de alguém. É só um exemplo que surgiu agora. Vamos lá. Kardec então pergunta, meu Deus, é possível isso? Olha como Kardec é pé no chão. Kardec é tudo menos um alucinado, né? Um sujeito que vive no mundo da ilusão. Será possível? E aí o que é que os espíritos respondem? À medida que os homens se esclareçam sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que o entretêm e o estimulam. Isso depende da educação. Aí você vai questionar, mas o indivíduo não é uma mediúnica, né? Não está esclarecido das coisas espirituais? Não. Pode ser que esteja e pode ser que não esteja. Porque o esclarecimento aqui é algo mais profundo. Mas vamos continuar, né? Vou deixar para vocês a leitura mais calma da 915. Vou deixar com vocês a leitura mais calma também da 916 e vamos já pular para a 917, porque ela é um pouco mais longa e tem um comentário genial de Kardec, tá certo? 917. Kardec é muito prático, gente, objetivo, né? Espiritualidade tem a ver com coisas práticas, reais. E aí Kardec pergunta, tudo bem, questionou a 915, a 916, e aí chega agora da pergunta, né, talvez mais importante das quatro, talvez, né, opinião minha. Kardec pergunta o seguinte, qual é o meio de se destruir o egoísmo? Olha a lógica de Kardec. Qual o problema? Será possível realmente extirpá-lo? Né? Aí ele vai fazer uma reflexão na 915, né? Sobre essa modificação do egoísmo. Na 916 ele vai perguntar se a vida social, se o egoísmo não é aumentando, né? Se o homem primitivo não era menos egoísta, o que é que os espíritos dizem sobre isso? E na 917 ele lança a questão central, né? Vai agora no coração. Como extirpar o egoísmo? Como destruir? Kardec usa a palavra destruir. Para os ouvidos sensíveis pode ser complicado, mas Kardec usa as palavras que têm que ser usadas. Como é que a gente destrói esse monstro? Né? Como é que a gente destrói esse troço que está fazendo tanto mal para a gente? Os espíritos respondem, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar, olha a palavra, né? De arrancar lá do coração, é o egoísmo. Porque ele se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda está próximo da origem e não pode libertar-se. E aí a gente tem que render homenagem ao espírito que respondeu esse aqui, né? Que é o Fênelon, que é também muito pé no chão. O homem ainda está muito próximo estamos ainda muito próximos da origem. Ainda somos espíritos ligados muito à matéria. Por isso, cuidado com aqueles que se apresentam como indivíduos que não têm mais, que não precisam de contato, né, com o mundo material, que não ligam para as coisas materiais. Eles estão indo para o outro extremo e vão cair. E quem quiser segui-los vai cair também, porque Jesus diz que quando um cego e outro cego caem no barranco. A nossa realidade é muito ligada à matéria. Então, quando a gente fala de combater o egoísmo em nós, não é virar Jesus de Nazaré, é minimizar, né? Nosso desafio agora é minimizar. É não estar rico vendo alguém passar de fome e não poder fazer, não fazer nada. Isso é que a gente tem que estar atento. Continuando. Tudo concorre para aumentar a influência do egoísmo, as leis, a organização social e a própria educação. Olha aí, constatação real, não é viagem. Mas, vamos agora para a solução. Olha o que Fênelon nos diz. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E como eu sempre digo, quando se fala vida moral nessa época aqui, está se falando de vida emocional.
e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real, né? E não o estado futuro desfigurado pelas ficções alegóricas. Por isso que o Espiritismo é bem pé no chão. Situação real. Continua o amigo espiritual aqui. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo. Olha aí, agora eu vou destacar uma coisa aqui que é uma reflexão dolorosa para nós espíritas, né? Porque o espiritismo por si só não transforma o egoísmo, segundo essa resposta. Apenas o espiritismo bem compreendido. E aí a gente tem que pensar realmente se o movimento espírita tem compreendido bem o espiritismo. A resposta, eu penso nisso há mais de 20 anos, gente. A resposta é não. O movimento espírita não compreende o espiritismo bem. Quando compreender, será a força mais poderosa da Terra de transformação social. Não tenho dúvida disso. Bem compreendido. Continuemos. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, o espírito é sábio. Ele repete de novo, leiam aí. E olha o que é que ele diz. O espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma maneira perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ela combate necessariamente o egoísmo. O que é isso, gente? Espiritismo bem compreendido. O Espírito fala 2 vezes e ainda diz, repito, se tiver algum distraído lendo a questão e achar que basta conhecer o Espiritismo e dizer, eu sou espírita. É espírita? Ok. Compreendeu bem? A resposta continua, mas eu não vou ler o outro parágrafo. Deixo para vocês, pessoal. Tem que ler esse item, tá bom? Por favor, são 4 questões... São 2 páginas, não vai matar ninguém. E agora eu vou, né? E o Espiritismo bem compreendido nos leva a fazer o quê? Primeiro, ver quem nós somos, gente. Ver quem nós somos. Por que é que eu digo que o Espiritismo não está bem compreendido? Eu vou pegar só esse indicador, né? No outro dia a gente pega outros. Porque nós, no meio espírita, não compreendemos quem nós somos. É muito comum a gente ver 2 posturas que provam que não sabemos quem nós somos. Uma é a santa preguiça, né? A santa preguiça é assim: quem sou eu para fazer alguma coisa, né? Como quem diz, eu sou santo e por isso sou preguiçoso. Então, não sabemos quem nós somos, tá certo? E aí temos uma parte boa do movimento espírita nessa realidade, né? Não faz nada, se acomoda, ou é o nada ou muito pouco, né? Eu vou lá no centro espírita e faço uma prece, legal. E a outra situação, tá certo? É o falso missionário, né? Não, eu sou o missionário, eu sou o espírito evoluído. Claro que o povo não diz isso porque não tem coragem, mas pensa, né? Porque eu sou dirigente espírita, sou médium, eu sou sei lá o quê. Cada um pega um título para justificar a sua ilusão. E aí, como eu me iludo que eu sou o missionário, ou fulano de tal, ou evoluído, ou presidente do centro, ou médium, ou palestrante, ou sei lá o que seja, eu mereço mais. Eu mereço mais do que os outros. E aí a gente vê essa conduta infeliz. Se a gente se entender como filho de Deus e como espírito em evolução, a gente vai dizer, eu mereço tudo o que eu preciso para evoluir. E Deus vai me dar. E eu vou aceitar. E eu vou utilizar tudo isso para o bem. Né? Vamos ler trechos do comentário de Kardec, tá certo? Não dá para ler tudo. Falando do egoísmo, é um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. Quer dizer, não escapa ninguém, Kardec está dizendo isso. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Como é que a gente combate uma epidemia, gente? Ah, não, é porque Deus quer, tá tendo aqui um surto de ebola, de AIDS, de seja o que for, mas é porque Deus quer, né?
É assim? Bem, segundo o Espiritismo, não. Temos que, como Kardec vai dizer, estudar a causa do mal, testar e aplicar a solução na prática. Claro que egoísmo não resolve com vacina, resolve com mudança de atitude. Kardec vai dizer, é preciso investigar então o mal. E aí eu pergunto, o que é que nós, sociólogos, antropólogos, psicólogos, né, pessoas que têm uma formação e são espíritas, estamos fazendo para combater o egoísmo? Porque, ora, se o egoísmo é o principal mal da humanidade, se o espiritismo é a grande revelação para que nos dá uma compreensão mais profunda da vida, o que é que nós espíritas, dialogando com as ciências, Kardec sempre defende isso, estamos fazendo em termos de pesquisa para lidar com essa epidemia, gente? Cadê as nossas pesquisas? Porque a gente já viu que a grande causa do egoísmo é o atraso espiritual e, né, o Fenelon usa a expressão, importância da personalidade. Hoje, na área da psicologia, a gente pode fazer um vínculo tranquilo. O que é isso? É uma doença psíquica, gente. O egoísmo, do ponto de vista individual, é uma doença psíquica. É um distúrbio emocional. Por isso que ele fala, né? Quando a gente tiver um equilíbrio moral, um equilíbrio emocional, a gente vence o egoísmo. Então, o egoísmo, do ponto de vista psicológico, é isso. É um distúrbio emocional. É uma falta de desenvolvimento emocional, causado por traumas, por medos, etc, etc. Então, quanto mais egoísta, mais doente. Porque quando o Kardec fala que o egoísmo é uma epidemia, mas é uma epidemia da alma. Né? Não é um vírus, não é uma bactéria. Kardec está fazendo uma comparação, porque ele é um grande professor, está usando da didática. Para que a gente não diga que é Deus, deixa aí, é coisa de Deus. Não, é uma doença que nós temos que enfrentar. É uma epidemia que se alastra. Então, é ridículo a gente chegar e dizer, não, porque está tendo aqui uma epidemia, vamos ficar aqui esperando para ficar bom. Não, vamos fazer pesquisa. Então, se o egoísmo é uma epidemia da alma que se alastra, e os números apresentados aqui não deixam dúvida, que continua se alastrando. Né? E se continua se alastrando, o que é que nós espíritas estamos fazendo com isso? O que é que a gente faz objetivamente? O que é que a gente faz objetivamente para tentar se imunizar dessa epidemia que se alastra em nossos corações? E o que a gente faz para combater em nossa sociedade? Kardec diz, é preciso fazer pesquisa sobre isso. E aí, depois que a gente descobrir o remédio, a gente aplica. E aí também não é... Kardec, gente, é tudo menos passe de mágica. Olha aí. Depois que descobrir, a cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas. Né? Porque a causa é essa, mas né, tem várias outras subcausas. Né? Como as leis sociais, né, que facilitam a acumulação e estimulam. A sociedade admira os doentes egoístas que têm seus milhões. Não estou dizendo que quem tem milhão é doente egoísta, mas tem muito doente egoísta que tem. Tá certo? Então, tudo isso também é causa, é estímulo. Mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. E aí, pelo amor de Deus, vamos entender a educação como Kardec, né? A educação que Kardec está dizendo aqui são as práticas da cura do egoísmo. Né? E aí a gente vai poder, em outros programas, se vocês se interessarem, falar um pouco mais sobre isso. Quer dizer, como essas doenças, como a doença do egoísmo pode ser combatida, pode ser curada. O que é que tem por trás do egoísmo? Muitas vezes, por trás do egoísmo, tem uma baixa estima. A pessoa se sente tão infeliz e tão sozinha e tão abandonada que ela tem necessidade de ser amada. E é saudável, todos nós temos. E aí, só que ela está perdida. E ela acha que vai aprender, que vai conseguir o amor dos outros, que ela confunde com atenção, tendo riqueza, né? Tendo o carrão, tendo as roupas tais, às vezes aparecendo na televisão. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, a gente tem que entender que é uma pessoa doente, mesmo com um carro rico, mesmo
no melhor restaurante, mesmo esbanjando, seja o que for. É uma pessoa doente. E tem que ser tratada com compaixão como toda pessoa doente. Só que muitas vezes nós estamos tão doentes que a gente começa a invejar. Né? E aí a gente cria um padrão social doente. Quer dizer, o doente que não tem inveja o doente que tem, porque o doente que tem finge que é feliz. Né? Porque, só que isso é um ciclo vicioso que não tem fim. Porque quanto mais o indivíduo aparece socialmente por possuir, mais ele tem necessidade daquilo, porque aquilo não vai satisfazer. E aí o pobre miserável, né, fica com a sua situação de vício de aparecer. E os miseráveis que são pobres, né, o miserável que é o miserável emocional, fica também preso naquilo. E aí gera um circuito energético de alimentação. Eu invejo fulano, fulano quer ser invejado e eu quero invejar. Então é importante demais entender isso. E para realmente a gente não cair nisso, a gente tem que se curar. Como é que se cura? Se desenvolvendo emocionalmente. Como está a minha relação com as pessoas? Eu desenvolvo uma relação que eu preciso ser aceita a qualquer custo? Ou não? E se eu preciso ser aceito a qualquer custo, por que eu tenho essa postura? O que é que me leva a me tornar um escravo da opinião do outro? O que é que me leva a me tornar um escravo da aceitação do outro? Então, tudo isso são realidades que estão no nosso dia a dia. Né? Que desculpas eu uso para acumular cada vez mais? E aí a gente vê isso em todas as classes, né? Por muito tempo trabalhei com consultoria empresarial e aí a gente encontra pessoas que têm muito dinheiro. E aí fica questionando, mas por que fulano vive tão angustiado para ter mais? Porque o que ele já tem, já dá para ele, para os filhos e para os netos viverem muito bem, obrigado. Não estou falando de continuar trabalhando, estou falando de viver uma vida angustiada, nervosa e tensa, porque tem que meta sempre maior de acumulação de riqueza. Por quê? Porque é uma pessoa doente. É uma pessoa que precisa ter mais para mostrar mais, para poder... Porque na lógica do doente, ele acha que vai alcançar paz e aceitação e amor. Tá certo? Então, é importante olhar essas pessoas como irmãos doentes. Quer dizer, aqueles que têm tanto e precisam ter sempre mais para preencher um vazio que não vai ser preenchido com posse. Ou aqueles que não têm, mas invejam profundamente, porque querem ter a ilusão de que o fato de possuir muito vai torná-los felizes, porque eles veem todo dia isso na mídia, né? Feliz é quem pode viajar, olha a casa, olha não sei o quê. E muitas vezes nessas casas belíssimas o indivíduo comete suicídio e desenvolve todos os outros vícios, né? De droga, de sexo desequilibrado, etc, etc. Bem, fica aí o tema, caso hajam perguntas e a gente pode depois aprofundar isso. Fica a nossa proposta, né? Que os espíritas que têm aí alguma formação nessas áreas, por favor, pensem seriamente em pesquisar sobre isso, dialogando aí com as ciências que você tem mais proximidade, porque precisamos pensar um pouco nisso. Que tipo de traumas da infância nos tornam mais egoístas? Isso é importante, né? Uma grande parte do egoísmo, como falamos aqui, tem a ver com as inseguranças emocionais. O medo, a falta de um vínculo profundo com Deus, e aí o indivíduo vive sempre inseguro, por mais que tenha, ele acha que, né, tem que ter mais para dar segurança. Então temos aí a busca da segurança, temos a necessidade da aceitação ligada a isso. Temos alguns comportamentos, né, de pessoas que foram profundamente magoadas, espancadas e têm prazer inconsciente, às vezes consciente, em ver os outros na miséria. Tudo isso existe. Tudo isso é uma realidade humana, nossa, de espíritos da Terra. Por que eu aceito a miséria, né? Por que eu aceito? Muitas vezes é um prazer oculto aí, dizer que ele tá pior do que eu, né? Porque tem gente que fica com raiva quando os outros melhoram. Então, são várias doenças da alma que precisam ser pensadas, né, pela psicologia, pela psiquiatria, né, pelas pessoas que estudam o comportamento humano. E isso existe. A questão é como alterar isso.
E uma última questão que eu deixo para vocês, né? Que aí dá muitos programas. O que significa a expressão de Fenelon? Que ele fala 2 vezes e enfatiza: Espiritismo bem compreendido. Né? O que significa isso? Espiritismo bem compreendido. Bem, um tema que não é fácil, que fica aí essa reflexão no ar, né, para todos nós. E a boa notícia é que nós temos a solução nas mãos: compreender bem o Espiritismo. Né? Fica o desafio aí para todos nós. Abrindo ao acaso o nosso Evangelho, caiu aqui no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, tá certo? Vamos ler aqui o item 4, né? Missão dos Espíritas. Não vou ler todo, é uma mensagem de Erasto, tá certo? Discípulo de Paulo, né? Nosso querido Paulo de Tarso, querido porque devemos muito a ele, todos nós, espíritas e cristãos, e eu vou ler apenas um trecho, porque aberto ao acaso é bem surpreendente, porque é exatamente isso. Qual a nossa missão, hein? Não será trabalhar para a transformação do egoísmo em nossos corações e no mundo, né? Porque querer tirar o egoísmo só de si e não saber do mundo já é um egoísmo, né? Vamos ler aqui um parágrafo apenas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé na sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido as suas missões e suportando as suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falarei a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas esclarecidos. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ela não frutificará e não produzirá, senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Pai de amor e bondade, te rogamos, Senhor, o amparo e a proteção, que os bons espíritos possam nos iluminar e, com o teu amparo, abrimos o espaço à participação dos amigos espirituais no programa de hoje. Que assim seja. Paz em vossos corações. Que o amor do Cristo envolva a todos, na certeza de que a imensa batalha da luz está em sua etapa final e os trabalhadores da última hora se apresentam no mundo, contando também convosco. Combatei, irmãos, o egoísmo em vossos corações, em vossos ambientes de trabalho, em todas as vossas práticas sociais. Generosidade para com todos, carinho com os idosos, atenção educativa com as crianças, ternura para os doentes terríveis que mais padecem porque querem acumular para si a fama, a riqueza, as torpes ilusões do mundo. Pagarão caro. São irmãos que contam com milhões e esquecem dos milhões de irmãos extirpados pelo mundo egoísta das condições básicas para uma existência feliz. Cabe ao Espiritismo tocar em profundidade primeiro os vossos corações
e vos tornar generosos na divulgação do bem e da verdade, dos livros que iluminam, dos programas que não cessam de alertar. Amém, porque a hora é chegada. Irmãos e irmãs queridas do coração, começai o vosso bom combate em vós mesmos, e a partir de hoje indagai: o que posso materialmente compartilhar com os que nada têm? O que posso emocionalmente doar aos que precisam do meu amor? O que posso energeticamente suprir aqueles que mais sofrem da vida material e da espiritual, por terem os corações arrasados pelo próprio egoísmo? Amai e cumpri vossas missões no mundo, vinculadas sem nenhuma dúvida ao Consolador, porque se ouvir nossas palavras, pertenceis também ao Grupo Marcos, e a partir de agora, a cada programa, lançaremos a vocês um desafio de trabalho cristão, para que o egoísmo não congele os vossos corações. A partir de agora, trabalharemos juntos. Preparai-vos, porque combatendo o vosso egoísmo, irei vos iluminar, e iluminando-vos, sereis trabalhadores verdadeiros do Cristo. Muita paz, do vosso irmão e amigo, Caibar Schutel.